O poema popular bem demonstra o quanto odiado era o Papa Paulo IV. Nesse vídeo, nós vamos tratar da vida de Gian Pietro Carafa, um dos inquisitores mais duros da história que chegou ao papado. Intolerante com outras religiões, foi o primeiro governante a instituir os guetos para separar os judeus dos demais cidadãos. Esse exemplo, infelizmente, ele foi seguido pelos nazistas séculos depois. Ele foi, Carafa, extremamente duro com a população em geral, tendo concentrado contra si um nível de ódio extremo, a ponto do historiador John Julius Norwich ter dito que ele foi o papa mais odiado do século XVI. E olhem que nesse século passaram papas, digamos, não muito bons, como Alexandre VI, por exemplo. Então vamos lá. Gian Pietro Carafa nasceu em berço nobre. Fazia parte de uma das famílias mais prestigiadas de Nápoles. Inteligente, teve uma rápida carreira na igreja. Carafa foi nomeado bispo de Chieti, mas renunciou em 1524 para fundar a Congregação dos Clérigos Regulares. Em 1536 foi nomeado cardeal de São Pancrácio. Foi convidado pelo Papa Paulo III para participar de um comitê de reforma da corte papal, visando aumentar a força do escolasticismo em Roma. A escola escolástica visava aproximar a fé católica do pensamento filosófico racional grego. Serviu como núncio na Espanha e, ao contrário do normal, pois em regra os núncios acabam se apegando aos países em que serviram, criou ódio enorme dos espanhóis. Ao retornar a Roma, participou da criação da Inquisição Romana. Essa Inquisição foi instituída pelo Papa Paulo III após sugestão do próprio Carafa, que acabou sendo um dos inquisitores gerais. Tinha ódio dos protestantes e fez valer esse ódio com perseguições repletas de crueldade. Dizia que mesmo que seu pai fosse um herege, ele iria reunir lenha para queimá-lo. Em 1 de maio de 1555, morre o Papa Marcelo II. O conclave teve início em 15 de maio, sob a atmosfera turbulenta, porque corriam rumores de que o exército francês de Toscana marcharia sobre Roma para forçar os cardeais a uma escolha de acordo com os desejos dos seus governantes. Mas os rumores não foram confirmados e os cardeais poderiam escolher o Papa de acordo com as suas convicções. A eleição de Carafa para suceder Marcelo II foi uma surpresa em face da sua personalidade altamente inflexível. Além do mais, ele tinha uma idade bastante avançada, tinha exatamente 79 anos. Há historiadores que defendem a tese de que ele não queria ser eleito, mas só aceitou o resultado porque o imperador Carlos V era contrário à sua eleição. Carafa realmente era carne de pescoço. O povo, quando soube da eleição, não gostou do resultado, pois se lembrava, o povo ainda se recordava da sua rigidez como inquisitor. O tempo viria a mostrar que o povo estava absolutamente certo nas suas apreensões. Intransigente defensor da Contra-Reforma, ampliou os poderes da Inquisição e, em 1559, publicou o primeiro Índex dos Livros Proibidos. Quem lesse tais livros seria punido com excomunhão. Desde o início do seu pontificado, Paulo IV perseguiu os protestantes. Altamente centralizador, tomava decisões sem ouvir ninguém, muitas delas truculentas. Achava que podia sozinho lutar contra a ascensão do protestantismo e implantar reformas na Igreja Católica que julgava necessárias. Fortaleceu a Inquisição, colocando como seu chefe Michele Ghislieri, que seria o futuro Papa Pio V. Começou a perseguir membros da Igreja sob a acusação de heresia. Mesmo cardeais respeitados como Giovanni Moroni foram presos e denunciados à Inquisição. O cardeal Reginaldo Polo também foi alvo de denúncias. Via os judeus como conspiradores que apoiavam os protestantes, criou os guetos para separá-los do resto da população e os obrigou a portar um distintivo. Incrível como a história se repete. Séculos depois, os judeus seriam novamente separados em guetos e obrigados a andar com a estrela de Davi costurada na roupa. Bom, de certa forma, Paulo IV procurou moralizar a igreja, isso não tem dúvida. Esse processo de moralização, entretanto, só seria executado com êxito por Pio V, seu sucessor.
Há inclusive um vídeo no canal sobre esse bom Papa Pio V. Paulo IV mandou punir monges que abandonavam as suas abadias, reprimiu atos de imoralidade realizados em público e ele procurou nomear os cardeais com extremo cuidado, evitando os acusados de desonestidade. Ele também determinou que boa parte dos religiosos vivessem no claustro. Mesmo com essa postura moralizadora, ele não conseguiu angariar popularidade em virtude da sua forma de agir truculenta. Carafa acabou sendo muito odiado pelo povo. Paulo IV suscitou ódio e temor por parte da população e do clero pela maneira de agir severa e injusta. Durante seu pontificado, uma parte dos estados papais foi invadida pela Espanha. Paulo pediu intervenção francesa, mas antes chegou a um acordo com os ibéricos através do Tratado de Caverna. A partir de então, adotou uma posição neutra em relação à França e à Espanha. Apesar de exigir dos demais religiosos uma postura austera e proba, ele praticou nepotismo ao nomear o seu sobrinho Carlo Carafa cardeal, o que causou uma grande revolta no clero. Diante de uma situação que ia ficando cada vez mais insustentável, acabou por destituí-lo. Era implacável, mesmo com judeus convertidos ao catolicismo. Mandou diversos ao tribunal da Inquisição, sendo boa parte deles queimados na fogueira. Aqueles que supostamente ajudassem os judeus tinham um fim parecido. Paulo criou um clima de terror na Itália. As pessoas poderiam ser acusadas a qualquer momento, sem sequer saber a razão. Diante desse teatro dos horrores, muitos passaram a desejar sinceramente a morte do Papa. Paulo IV exigiu ainda que todos os governantes católicos considerassem os protestantes hereges e os perseguissem. O assassinato desses hereges, desses supostos hereges, não seria considerado pecado. Em confronto direto com os nobres ingleses, Paulo IV emitiu, em 1555, uma bula papal de nome Regis Reinante, que reconhecia Felipe e Maria como soberanos da Inglaterra. A autoproclamação de Henrique VIII como chefe supremo da Igreja Anglicana ainda não tinha sido engolida pelo Vaticano. Henrique, cujo maior hobby era executar as suas esposas, tinha passado a ser o líder religioso de toda uma nação. Essa bula atingia diretamente a filha de Henrique, Elizabeth I. Determinou ainda a restituição das propriedades da Igreja Católica que haviam sido confiscadas pelos ingleses durante o cisma que levou ao rompimento de Henrique VIII com o catolicismo. Esse rompimento deu-se basicamente porque o intransigente monarca queria casar-se com Ana Bolena e para tanto precisava anular o seu matrimônio vigente. Em face da negativa do Vaticano, ele fundou a sua própria igreja. Com o nítido objetivo de atingir desafetos, em especial o cardeal Giovanni Moroni, que tinha uma posição mais branda em relação ao protestantismo, editou a bula com Apostolatus Officio, que excluía supostos hereges de se tornarem papa. O cardeal acabou sendo preso no castelo de San Angelo. Posteriormente, o cardeal Ghislieri, que seria o futuro Papa Pio V, inocentou Moroni e determinou a sua libertação. Mas Moroni, condicionou a sua liberdade, a liberdade dele mesmo, ao reconhecimento público da sua inocência pelo Papa Paulo IV. Resultado, o cardeal morreu na prisão. O Papa perseguiu através do Santo Ofício grupos católicos que, por qualquer motivo, entendia ser hereges. Até mesmo o correto inquisidor Ghislieri acabou exagerando e o povo começou a se rebelar contra decisões extremamente duras. Paulo IV defendia que os hereges fossem torturados para purgar os seus pecados através da confissão. Chegava ao cúmulo dele mesmo, o Papa, participar das sessões de tortura, o que era totalmente incomum. Mas certamente a decisão mais criticada do pontífice foi a criação dos guetos para os judeus. A área onde ficavam, ela era isolada do resto da cidade e permanecia o portão que dava acesso fechado durante a noite. Coube aos próprios judeus financiar a construção dos muros que os prendiam. Eles ainda eram obrigados a usar determinados chapéus quando estivessem fora do gueto. Paulo também perseguiu mendigos, proibindo qualquer tipo de mendicância. Mas Paulo tinha um lado bem mais louvável. Determinou que todos os cargos da igreja fossem ofertados com base no mérito, sendo proibido qualquer tráfico de influência. Criou também uma espécie de ouvidoria, onde os descontentes eles poderiam colocar num baú as suas críticas. A chave do baú ficava com o próprio Papa. Durante o pontificado de Paulo IV, a censura esteve muito forte. Perseguiu Michelangelo por achar indecente a sua arte. Mandou
que os nus do juízo final fossem mais discretos. Michelangelo ignorou tal determinação e acabou tendo seu salário cortado. Todos os livros de autoria de protestantes foram proibidos. Considerou também ilícitas as traduções da Bíblia para o italiano e o alemão. A saúde de Paulo IV começou a piorar em maio de 1559. Acamado, pediu aos cardeais que elegessem um sucessor justo e santo e que conservassem a Inquisição como base da Igreja Católica. Ele morreu em Roma em 18 de agosto de 1559. Logo após a sua morte, o ódio reprimido pelo povo explodiu. A multidão perseguiu os principais assessores de Paulo e soltou todos os prisioneiros da Inquisição. O inquisitor Tommaso Scott foi morto. Uma estátua do Papa foi derrubada e quebrada. Palácios foram saqueados, até que pouco a pouco a multidão foi se acalmando. A sede de vingança acabara. É difícil encontrar na história da igreja, uma revolta tão grande contra um Papa. O sucessor de Paulo IV foi o cardeal Antônio Ghislieri, que fora inquisitor, mas escapara de ser morto pela multidão. Ghislieri, em alguns aspectos, sucedeu Paulo IV, principalmente na defesa da Inquisição. Mas Ghislieri soube ser mais hábil e justo. Foi extremamente zeloso, promovendo a verdadeira faxina no clero. Há um vídeo sobre Ghislieri, que foi o Papa Pio V, no canal. É isso aí, pessoal. Valeu!